Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Paulo Guedes debatendo o socialismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota, muita gente me mandou no Instagram: Jones, o Paulo Guedes deu entrevista, falou de socialismo, reage, não sei o quê. Antes da gente ver o trecho da fala do Paulo Guedes, que é burro, viu? Paulo Guedes é burro, imbecil. Quero fazer duas considerações. Primeira consideração: em 2018, todos os liberais do Brasil, todos não, né? Mas 99,9%, apoiaram Bolsonaro com a desculpa de que o Paulo Guedes estava lá e o Paulo Guedes iria efetivar um programa liberal. Miriam Leitão, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, os comentaristas de economia, os banqueiros, os latifundiários e tal. É por isso que eu passei todo o período do governo Bolsonaro chamando de um governo liberal fascista, porque na prática houve a unidade entre elementos conservadores, neoconservadores, fascistoides e elementos liberais. Então, Bolsonaro era a figura carismática do fascismo e o Paulo Guedes trazia garantia para a burguesia, para a banca privada, para os monopólios estrangeiros, que aquele governo seria um governo de máximo entreguismo, de máxima mercantilização da vida, de máximo aumento da exploração da classe trabalhadora. Esse é o primeiro ponto. Não vamos esquecer disso. O segundo ponto é que o Paulo Guedes deveria estar preso, viu, gente? Veja lá, eu falo isso há muitos meses, né? Quer dizer que o governo Bolsonaro é corrupto, é mafioso, é sujo, é podre, joia e contrabando, e muamba, e venda de coisa. Mas o Paulo Guedes está limpo? Paulo Guedes não tem envolvimento nenhum das negociatas, nas falcatruas das privatizações feitas na era Bolsonaro. Paulo Guedes não tem envolvimento nenhum na venda de refinarias da Petrobras abaixo do preço do mercado. Paulo Guedes não tem envolvimento nenhum na privatização da Eletrobras, aquela privatização mandrake ali, estranha, mafiosa, suja, podre, que beneficiou o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sucupira e Companhia Limitada. Tem que investigar o Paulo Guedes, viu, gente? Alô, ministro Flávio Dino tem que investigar o Paulo Guedes. Dito isso, vamos ver a merda. Vamos ver a merda que o Paulo Guedes fala, velho. Puta que pariu. Vamos lá. Aqui, gente, o Paulo Guedes está falando que o economista se perde quando assume ideologia, né? Ele vai explicar porque Marx se perdeu, gente. Ali, você não sabe nem por onde passou o elétron, entendeu? Então, mas algumas são aproximações, todas são aproximações da realidade. Algumas funcionam com grandes números. Por exemplo, biologia e economia têm isso em comum, são organismos vivos. Poderia se perder. Vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da perdição. Dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. É pequenininho. É um excelente, digamos assim, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você... Então, acho que a primeira coisa a se dizer é bem óbvia, né? O Paulo Guedes, ele toma como premissa que ideológico é quem não é liberal. Então, na lógica do Paulo Guedes, o Paulo Guedes faz o que Marx critica na miséria da filosofia, né? Os economistas burgueses só veem dois tipos de instituição, as naturais e as artificiais.
As naturais são as instituições do capitalismo, da ordem burguesa, e as artificiais são todas as outras. Marx estava falando basicamente das instituições da Idade Média, mas serve também para projetos de transformação da sociedade. Então, só é ideológico aquilo que é keynesiano, aquilo que é pós-keynesiano, aquilo que é kalekiano, aquilo que é desenvolvimentista, aquilo que é marxista. Nada que é liberal é ideológico, percebe? Então, assim, ideológicos são só os outros. Então, você contesta, por exemplo, a pertinência da propriedade privada dos meios de produção, ou o domínio do mercado privado enquanto elemento guia da acumulação de capital, do desenvolvimento econômico, como queira chamar, ou você defende a planificação econômica como o melhor caminho para planejar o desenvolvimento da sociedade, os objetivos que ela quer alcançar, você é ideológico. Você defende o livre mercado, você defende a propriedade privada dos meios de produção, você defende a apropriação privada da riqueza socialmente produzida, você não é ideológico, você é neutro. Então, isso é pobre, né? Isso é miserável. Isso é repetido, assim, a exaustão na mídia burguesa, nas universidades, no discurso político, hegemônico e por aí vai. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma coisa pobre, miserável, ruim, tosca, besta. O segundo ponto é que, veja, é falso que Marx não tenha percebido o processo de migração do campo para a cidade como um dos elementos explicativos fugido à miséria maior. Veja, quem lê o Capital, o capítulo 24, sobre a assim chamada acumulação primitiva de capital, Marx está debatendo extensamente o processo de aburguesamento do campo inglês, a expulsão, né, dos camponeses para transformar aquelas terras em pasto para criar animais, para gerar lã, para a indústria têxtil, num processo de mercantilização do campo, né? Então, o capítulo 24 do Capital, que é um dos mais famosos, inclusive, faz um debate extenso sobre o processo de mercantilização do campo e o processo de aburguesamento daquela nobreza feudal, né? Que deixa de ser feudal. Então, o Paulo Guedes ele é tosco. Veja, quando eu digo que o Paulo Guedes é burro, vamos ter cuidado que eu não estou subestimando ele enquanto sujeito político. Afinal, ele foi fiador político de um projeto que, com todos os benefícios, todas as interferências no processo eleitoral de 2018, prisão de Lula, proibição dele dar entrevista, justiça eleitoral deixou correr solto, todo tipo de fake news, manipulação. Até hoje não se fez uma investigação digna sobre a interferência dos serviços de inteligência de Israel e dos Estados Unidos na eleição de 2018 e etc, etc. Mas o Paulo Guedes foi um fiador político de um projeto que ganhou a eleição, né, em 2018. Assim. Então não estou tratando ele como um burro no sentido politicamente, mas teoricamente ele é tosco. E a pessoa pode ter um grande tino político, e o Paulo Guedes, para mim, mostrou que tem, né? Porque ele olhou para o Bolsonaro, ele abraçou o projeto, antes do Bolsonaro, inclusive, liderar as pesquisas, percebendo que ali tem uma oportunidade dele botar as patinhas no governo. Então, ele, né, inegavelmente, é uma pessoa de tino político. Agora, ele é teoricamente muito tosco. Toda a explicação dele é tosco, tudo parece que discurso de lacração de internet liberal. Esse primeiro comentário dele sobre Marx é tosco. Mas o negócio vai ficar pior, que vocês vão ver o que ele vai comentar sobre pobreza, crescimento populacional, China, o nível de vulgaridade do Paulo Guedes, assim. É um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. Que você para de pensar de maneira prática. De maneira científica. Uhum. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período comunista brabeira, o Mao Tse-tung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital, só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Malthus falando também durante a Idade Média, o salário... Veja, o Paulo Guedes é isso, né? Eu não sei se ele acredita nessas coisas, se ele não leu, ou se ele fala porque sabe que poucas pessoas conhecem os dados, mas veja, a China durante a era Mao Zedong cresceu em média 7% ao ano. É mais do que o Brasil cresceu nos últimos 30. Ponto. Então, durante o período Mao Zedong, a China cresceu
7% ao ano, conseguiu cumprir o primeiro e o segundo ciclo da Revolução Industrial. Então a China desenvolveu no setor metal mecânico, desenvolveu a indústria têxtil, conseguiu criar uma infraestrutura minimamente digna, integrada, ainda que precária, especialmente naquele momento, para aquele momento histórico do capitalismo. A China vinha de um atraso histórico muito grande e conseguiu correr atrás de vários elementos de desenvolvimento científico, técnico, industrial, que ela estava décadas atrasada. A China conseguiu aumentar a expectativa de vida, a China conseguiu difundir o letramento básico, né, a escola primária do conjunto da população, conseguiu fazer imunização em massa e melhorar o acesso à saúde, a saneamento básico, água potável, conseguiu desenvolver um setor de defesa bem eficiente e moderno, conseguiu bomba atômica, conseguiu bomba de hidrogênio, conseguiu dar os primeiros passos no seu programa aeroespacial conectado com o complexo de defesa. Na prática, quando se fala assim, a China, quando começou o processo de reforma e abertura do Deng Xiaoping, era um país muito pobre. Veja, é correto você dizer isso tomando como referência Estados Unidos, Japão, Canadá, Europa Ocidental, notadamente, né? França, Itália, Inglaterra, Alemanha, por aí vai. Nesse ponto é verdade. Agora, tomando como referência o terceiro mundo e os países que tenham feito uma descolonização recente, né? Porque vamos lembrar, gente, no pós-Segunda Guerra Mundial, há um processo de descolonização global. Então, você vê de 45 até 1970, você tem um surgimento de dezenas de novas nações que surgem desse processo de descolonização. Tomando como referência o que se chamava no século XX de terceiro mundo, é falso que a China era um país muito pobre e atrasado, sabe? É falso. Agora, claro, a China se insere num contexto global como ator político protagonista, né? Defendendo um projeto socialista, tendo um papel no Conselho de Segurança da ONU, tendo um papel geoestratégico na Ásia. Então, toda a preocupação, inclusive esse é um debate que o Deng Xiaoping fazia, quando ele falava das modernizações que a China tinha que fazer, ele estava fazendo esse debate vis-à-vis um contexto geopolítico, que ele estava pensando nas ameaças soberania nacional chinesa promovidas pelos Estados Unidos, a rivalidade econômica com o Japão, possibilidade de, por exemplo, o bloco União Europeia, Estados Unidos ampliarem cada vez mais sua capacidade de ditar a economia e a arquitetura global, né? União Europeia em posição subordinada aos Estados Unidos, evidentemente. Então, veja, é preciso ter cuidado. É falsa essa história de que a era maoísta foi uma tragédia econômica, viu, gente? Isso é falso, totalmente falso. E veja, não precisa ser comunista nem nada disso, não. A professora Isabela Nogueira, que é do Lab China, o Laboratório de Estudos sobre a China, uma acadêmica muito respeitada, muito prestigiada. Vocês conseguem achar fácil na internet e colocando o nome dela, Isabela Nogueira, China, no Google. Ela, por exemplo, lançou um artigo, acho que há uns 3 anos atrás, em que ela faz uma compilação do que foi. Como é que foi do ponto de vista econômico a era maoísta? E a era maoísta foi um sucesso do ponto de vista econômico. Ponto. E eu sustento isso com qualquer pessoa, viu? O que ela não conseguiu fazer, isso sim, foi dar as condições de um salto de complexidade produtiva, domínio científico-técnico que dotasse a China de capacidade de fazer frente aos países centrais do capitalismo. Então, por exemplo, a economia chinesa, no ano da morte de Mao Zedong, era ridícula, desde o ponto de vista de produtividade do trabalho, de domínio científico-técnico e tal, frente à dos Estados Unidos. O projeto de reformas e aberturas, dentre outras coisas, tinha como função dar um salto no processo de desenvolvimento das forças produtivas chinesas, com todas as consequências que a gente conhece, para fazer frente ao topo da cadeia imperialista, né? Inclusive, em vários aspectos, até secundarizando os aspectos socializantes e socialistas do projeto chinês em nome da soberania nacional. Assim. Mas veja, é falso, gente. Porque, veja, não dá para você falar que uma era econômica, desde a Revolução Chinesa até a morte de Mao Zedong, que aumentou a expectativa de vida, sabe, que garantiu um complexo de defesa eficiente,
que criou o básico de uma industrialização chinesa e que garantiu 7% de crescimento ao ano, em média, foi uma tragédia, gente. Simplesmente não dá, assim. E é isso, veja. A gente olha assim, não, o período de Mao Zedong na China foi uma tragédia, foi crescendo em média 7% ao ano. A gente não cresce. A economia do capitalismo dependente brasileiro não cresce em média 7% ao ano. Faz mais de 30 anos, viu? Só para vocês saberem, assim. E a gente não avança significativamente em nenhum dado social, tipo letramento, expectativa de vida e tal. A gente não tem nenhum salto nisso. Tem pequenas melhoras, progressões, mas a gente não tem nenhum salto expressivo em nenhum aspecto da vida nacional faz 30 anos também, viu? Então, você olhar para o período chinês de Mao Zedong e dizer assim, foi uma tragédia, não se sustenta na base de simples análise de dados. O salário era lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia, estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes, ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter... Está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, porque ele já chega... Veja, isso é uma das coisas mais burras que eu já vi alguém falar na vida, porque o Paulo Guedes, ele parte de um pressuposto que se a população não tivesse crescido, o nível de produtividade do trabalho, de geração de riqueza, seria o mesmo. Então, ele desconsidera a variável disponibilidade de força de trabalho na equação de produtividade do capital. Isso é uma das coisas mais toscas que existem na história da humanidade, assim, tá ligado? É parte do pressuposto que o grau de produtividade da economia global é indiferente à disponibilidade de força de trabalho e o custo da força de trabalho, né? E a demografia tem uma relação direta com o custo da força de trabalho, ainda que é uma relação direta mediada por vários outros fatores. Veja, isso é uma fala burra, é tipo assim... É como se o Paulo Guedes estivesse dizendo assim, daria para ter feito tudo que foi feito do século XIX até hoje, mesmo se a gente não tivesse crescido a população e tivesse ficado só com 200 milhões de habitantes, assim, tipo... O Paulo Guedes é muito burro, galera, na moral. A uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então, agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas, como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima. E você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. São essas experiências aí. Gente, primeiro assim, Venezuela e Argentina não são socialistas. É por isso que eu digo que o Paulo Guedes é tosco, ele parece uma corrente zap-zap. O governo peronista da Argentina, o Alberto Fernandes, inclusive, o peronismo na Argentina, ele tem uma característica, vou até abrir a tela. O peronismo na Argentina, ele tem uma característica que ele tem alas social-democratas de esquerda, alas social-democratas de direita, alas de direita, existe um peronismo de direita, alas de esquerda reformista e alas até marxistas, viu? Então o peronismo ele vai de um espectro ao outro, ele é um fenômeno político curiosíssimo, assim, curiosíssimo, ele consegue abarcar dentro do mesmo campo simbólico, discursivo, político, cultural e tal, desde uma direita neoliberal peronista até uma esquerda marxista, nacionalista, peronista, que é bem interessante. A Argentina não é socialista, né? A gente é um governo de centro-esquerda, um governo progressista. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Venezuela também não é socialista. Veja, o PSUV, o Partido Socialista Unificado do presidente Nicolás Maduro,
é um partido que se reivindica socialista, assim como o PT se reivindica socialista, assim como o PDT se reivindica socialista, assim como o PCdoB se reivindica comunista e tal. Mas a economia, a sociedade venezuelana não é socialista, né? A Venezuela não é uma economia planificada. A Venezuela não é uma economia planificada. Existe propriedade privada dos meios de produção na Venezuela. O grau, inclusive, de controle ao capital privado na Venezuela é muito menor do que, por exemplo, na China, no Vietnã ou até em alguns países social-democratas como a Finlândia. Né? Inclusive, a própria estrutura regulatória dos movimentos de capital e da tributação sobre o capital na Venezuela é muito baixo mesmo. Sobre vários aspectos, o controle de capitais na Venezuela é até mais frouxo do que no Brasil. Sabe? Então, assim, a Venezuela também não é um país socialista. E aqui eu agrego um ponto. Existe um problema central no projeto econômico venezuelano. A gente não vai debater aqui em detalhes, porque esse não é o objetivo do vídeo, mas eu faço uma provocação para vocês. Preste atenção. Muita gente fala que o governo Hugo Chávez praticamente surfou na onda da alta do preço do petróleo e foi isso que garantiu triplicar o PIB venezuelano durante o período Hugo Chávez, erradicar o analfabetismo, ser o país, segundo dados da CEPAL, que mais reduziu miséria e pobreza, né, ali no período Chávez e por aí vai. Veja, tudo certo. O X da questão é, a economia venezuelana é uma economia petroleira rentista, é uma economia que depende fundamentalmente do petróleo há décadas. Não é que a economia venezuelana era ultra diversificada, industrializada, com complexidade produtiva, e o governo Chávez regrediu a dinâmica produtiva da economia venezuelana. Os liberais, né, se revezando no governo, os adeicos e os copeanos, passaram décadas e a economia venezuelana era uma economia rentista monodependente do petróleo. Inclusive, do ponto de vista de aumento, ainda que pequeno, da complexidade produtiva e de redução relativa da dependência do petróleo, o governo Hugo Chávez foi o governo que mais avançou nas últimas décadas na história venezuelana. Né? Então, veja, a monodependência da renda petroleira para a manutenção da economia venezuelana não é obra de Hugo Chávez. A gente pode debater porque o governo Chávez não conseguiu mudar isso de forma significativa. Esse é um debate muito interessante e importante. Mas veja, não é obra do governo Chávez. Quando Chávez assumiu, a economia venezuelana já era, inclusive muito pior do que quando Chávez morreu, uma economia rentista e monodependente do petróleo que vivia de crise em crise porque o preço do petróleo baixava, a economia ia para o buraco. O preço do petróleo subia, a economia tinha uma leve sensação de prosperidade, percebe? Então vamos fazer um debate sério sobre isso. E Cuba, é verdade, Cuba tem uma renda per capita baixa, mas Cuba é um país que vive o mais brutal bloqueio econômico da história da humanidade há mais de 50 anos, né? Então Cuba, por exemplo, não dá para você considerar a economia cubana, fazer a renda per capita de Cuba é muito baixa. Sim, porque Cuba está bloqueada há mais de 50 anos, e mesmo assim Cuba conseguiu, por exemplo, um desenvolvimento no setor fármaco e de biotecnologia que praticamente nenhum outro país da América Latina tem. Cuba conseguiu índices de saúde, de educação, de cultura, desenvolvimento humano, de expectativa de vida, de redução de mortalidade infantil, que é comparável aos países centrais do capitalismo. Ela conseguiu tudo isso, mesmo com um bloqueio econômico brutal, que foi intensificado ao fim da União Soviética, né? Então, você quer provar que o socialismo não funciona? Acaba o bloqueio contra Cuba, pô. Deixa os caras livres aí, pra gente ver qual é o resultado. São no caminho para chegar no socialismo, né? Na verdade, o socialista como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo. Não é? Quando você exagera para um lado e a reação vem do outro, porque normalmente é assim, o extremismo do lado, o extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica
celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você começou aí o outro começa a se armar. Meu irmão, é engraçado o cara que foi ministro de Bolsonaro falar um negócio desse, né? Tipo assim, galera, vou nem comentar isso, viu, gente? É tão ridículo que, na moral, eu quero que chegue logo na parte que ele fala sobre o capitalismo chinês, que eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Um conversa em invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou te dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí, né? que um economista se perderia. Pela ideologia é um Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse-tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a ficar, se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro, 5.0. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. Gente, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu vou até abrir a tela. Primeiro assim, é mentira que não tem sindicatos na China, que não tem imprensa e por aí vai. Existem direitos trabalhistas na China, né? A China, inclusive, é um país que vem apresentando a maior média de ganhos de salários reais. Salários reais são salários que crescem acima da inflação. No mundo, nos últimos 15 anos, né, a China é um dos países que mais vem fortalecendo direitos trabalhistas no mundo nos últimos 15 anos. O ganho real do poder de compra do salário médio na indústria chinesa é o maior do mundo nos últimos 10 anos e por aí vai. Quero fazer uma proposta para vocês. O Paulo Guedes falou que a China é um país capitalista, capitalismo 5.0 e tal. Vamos trazer o capitalismo da China para o Brasil. Vamos nessa? Vamos nessa. O que é que a gente precisa fazer para trazer o capitalismo da China para o Brasil? Primeiro, na China, toda terra é estatizada. Ainda que tenha comércio de território, ainda que tenha compra e venda de casas, de terrenos, ainda que tenha empreendimentos privados, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, tudo isso é regulado pelo poder público nas diversas esferas, porque toda a terra na China é nacionalizada, é estatizada. Então, a primeira coisa, a gente precisa estatizar toda a terra no Brasil. Então, não existe na prática um título de propriedade privada da terra, seja no ambiente urbano ou rural. Existe título de concessão. É diferente. Então, assim, vamos lá. Primeiro, a gente precisa estatizar toda a terra. Segunda coisa, a gente precisa criar mais 5 bancos do tamanho do BNDES, mais 4 empresas do tamanho da Petrobras, mais umas 3 empresas do tamanho da Eletrobras e reestatizar a Eletrobras. A gente precisa também, basicamente, criar empresas públicas nos setores estratégicos da economia, então telecomunicações, defesa, biotecnologia, produção de fármacos, produção de energia, tudo isso tem que ser basicamente estatizado, porque, inclusive, petróleo e gás, produção também, vários setores da construção civil, tudo isso tem que ser estatizado 100%, ou tem que ter um forte predomínio do Estado, mineração, né? Só para vocês terem uma ideia, a China tem mais de 150 mil empresas estatais. Mais de 150 mil empresas estatais. Aí mais uma coisa, né? A gente precisa estatizar o Bradesco, o Itaú, o Santander, o BTG Pactual, porque na China o grosso do crédito é público, é controlado pelo Estado, seja por empresas públicas da União, seja das províncias ou municipais. Então a gente tem que estatizar o mercado de crédito. A gente tem que estabelecer uma das regulações mais duras do mundo ao mercado de capitais privados, à bolsa de valores, ao fluxo de capital, que a China tem um controle sobre o fluxo de capitais, que é duríssimo, é um dos mercados financeiros
mais regulados do mundo e é o mercado financeiro mais regulado de toda a OCDE, dos países que compõem a OCDE. Então a gente tem que avançar em mecanismos regulatórios sobre o capital privado, sobre o crédito, sobre o mercado de capitais, sobre a bolsa de valores de maneira vultuosa, significativa. A gente tem que relativizar o conceito de propriedade privada dos meios de produção e permitir com que um ente público, parte do poder do Estado, como é o caso do Partido Comunista na China, tenha participação no conselho diretor de todas as empresas privadas do país, porque é isso que acontece lá na China. A gente tem que fazer uma legislação que também relativize ainda mais o direito de propriedade privada dos meios de produção frente ao Estado e que permita expropriações, porque é isso que também existe lá na China, e a gente tem que criar um mecanismo de coordenação do Estado sobre o mercado, de tal ponto que o governo decide qual setor vai crescer, qual vai crescer menos, quanto, em que ritmo e tal. Claro que essas decisões políticas nem sempre são alcançadas, mas o Estado chinês tem mecanismos de comando da dinâmica do mercado infinitamente maiores do que o Estado brasileiro tem sobre o mercado privado do capitalismo independente brasileiro. Então, assim, vamos propor uma coisa para vocês. Vamos adaptar o capitalismo chinês no Brasil. Isso, trazer esse capitalismo chinês para o Brasil, Paulo Guedes, significaria o maior crescimento do setor público na economia do ponto de vista quantitativo e qualitativo da história do capitalismo brasileiro. Nem na época do governo Geisel, que se falava do gigantismo estatal durante a ditadura, né, empresarial militar, o Estado teria uma participação tão grande na economia como seria agora. E aí, vamos trazer esse capitalismo, o capitalismo chinês para o Brasil? Em resumo, gente, essas foram as considerações do Paulo Guedes sobre o socialismo. Em seguida, ele fala mais uma série de besteiras e por aí vai. Traz alguns comentários sobre a União Soviética, sobre o próprio dirigismo na economia da China, que ele diz que os países muito fechados, eles crescem durante 20, 30 anos e depois o ritmo de crescimento cai porque não tem livre mercado. Ele dá exemplo da União Soviética, dá exemplo da China. Eu quero saber que país capitalista, Paulo Guedes, mantém uma taxa de crescimento de 2 dígitos por 30, 40, 50 anos. Inclusive, é até questionável se isso seria ideal, bom, sobre qualquer prisma, né? Porque é normal, inclusive, o país manter uma taxa de crescimento muito alta quando está num processo de crescimento extensivo. Quando, por exemplo, você tem um país majoritariamente rural que está fazendo um processo de urbanização. Então, as taxas de crescimento normalmente são mais altas. Depois que você completa o básico de infraestrutura, o básico de urbanização, o básico de um processo de industrialização, cresce o papel de serviços, né, do comércio, na divisão do trabalho, da burocracia estatal. Não tem nem sequer para quê, nem para onde crescer uma taxa de 2 dígitos de maneira regular e permanente. Mas, enfim, os comentários do Paulo Guedes, no geral, são essa tosqueira que não debate nada, não explica nada. É, inclusive, uma espécie de clickbait, né? A Paulo Guedes debate socialismo. Você pensa que o Paulo Guedes vai fazer um debate profundo, vai falar ali da teoria da mais-valia, de como Marx pensa o processo de acumulação do capital, do livro 1, do livro 2, do livro 3 do Capital. E é basicamente comentários de senso comum, ignorância, tosqueira e por aí vai. Mas o mais importante quando o assunto é o Paulo Guedes é perguntar, gente, o governo Bolsonaro era todo corrupto e o Paulo Guedes está limpo? Tá limpo não, hein? Tá limpo não. O Paulo Guedes tem que ser preso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.